Desde os primórdios da fé cristã, há uma figura sombria e enigmática que desperta a curiosidade, o temor e inúmeras especulações: o Anticristo. Quem será essa figura? Quando e como ele surgirá? A Bíblia, em suas páginas proféticas, oferece pistas sobre o que está por vir e o que marcará a chegada desse personagem apocalíptico. O mundo, diante de crises e desordens cada vez mais intensas, clamará por uma liderança forte, uma figura que traga respostas, paz e soluções definitivas para os problemas da humanidade. Esse é o momento que marcará o seu surgimento. Os sinais de seu surgimento já começam a se desenhar. O aumento das tensões globais, o avanço da tecnologia e a interconectividade entre nações criam um cenário perfeito para o nascimento de um líder que promete unificar o mundo. O Anticristo será um mestre da manipulação. Sua habilidade em atrair multidões será como nada visto antes. Mas a Bíblia nos alerta: não se deixem enganar. Ele virá com sinais e prodígios mentirosos. Sua ascensão ao poder será acompanhada por eventos sobrenaturais que impressionarão e confundirão as massas. Nos últimos dias muitos serão enganados. O aumento de falsas doutrinas e o afastamento das verdades bíblicas são sinais de que o mundo está sendo preparado para sua chegada. Ele se sentará no templo de Deus, se proclamando como Deus. Ele também estabelecerá um controle sem precedentes sobre a economia e o cotidiano das pessoas. De acordo com o livro de Apocalipse, todos serão forçados a aceitar uma marca, o famoso número 666, que será necessária para comprar ou vender. A marca da besta, como é chamada, será o símbolo de sua autoridade e controle absoluto sobre a humanidade. A marca da besta, mencionada no livro de Apocalipse, é um dos elementos mais sombrios e enigmáticos das profecias bíblicas. Descrita como um sinal necessário para a sobrevivência econômica, ela será uma forma de controle total sobre a humanidade, imposta pelo Anticristo em seus últimos dias de poder. Conforme descrito em Apocalipse 13, 16-17, a marca da besta será uma ferramenta de controle total sobre a economia global. Imagine um mundo onde cada transação financeira, cada compra de alimento, medicamento ou qualquer outro bem, depende de um único sistema centralizado. Essa marca não será apenas um símbolo físico, mas um meio de controlar todas as ações da vida cotidiana. A marca será imposta a todos, sem exceção. Ricos e pobres, grandes e pequenos, livres e escravos, todos serão obrigados a recebê-la na mão direita ou na testa. Mas o que está por trás dessa marca? Qual será seu impacto no mundo e o destino daqueles que se recusarem a aceitá-la? O sistema por trás da marca da besta será altamente tecnológico, possivelmente envolvendo avanços como identificação digital, monitoramento biométrico ou até microchips que conectem diretamente os indivíduos ao sistema financeiro global. Embora a marca seja imposta com grande autoridade, haverá aqueles que se recusarão a aceitá-la. Os que não aderirem à marca da besta serão automaticamente excluídos da economia global. Sem essa marca, eles não poderão comprar alimentos, trabalhar ou obter serviços básicos. Será um tempo de intensa perseguição para aqueles que resistirem. Eles enfrentarão fome, isolamento e marginalização social. Haverá uma perseguição implacável. O Anticristo verá esses indivíduos como rebeldes contra seu regime. Eles serão caçados, presos e até mortos por sua resistência. Jesus alertou em Mateus 24 que os crentes enfrentariam tribulações e seriam entregues à morte por causa de seu testemunho. A Bíblia menciona que muitos cristãos serão martirizados nesse período, preferindo enfrentar a morte a negar sua fé em Deus e submeter-se à marca. Mas o que acontecerá com aqueles que aceitarem a marca da besta? O livro de Apocalipse é claro sobre o destino dos que se submetem a esse controle. Em Apocalipse 14, 9 e 10, é dito que os que receberem a marca beberão do cálice da ira de Deus. Eles sofrerão as consequências eternas de sua escolha, sendo condenados a um destino de tormento e separação eterna de Deus. Aceitar a marca será mais do que uma simples adesão a um sistema econômico. Será uma rejeição deliberada da salvação oferecida por Jesus Cristo. A escolha pela marca é a escolha pelo sistema do Anticristo, e, portanto, uma decisão que traz consequências espirituais eternas. A marca da besta será mais do que uma ferramenta de controle econômico. Será o símbolo de um império maligno e um teste final de fé para toda a humanidade. Aqueles que aceitarem a marca estarão abraçando o domínio do Anticristo. Mas aqueles que resistirem, mesmo sob pressão e perseguição, encontrarão a verdadeira vitória em Cristo. Como o Anticristo se apresentará a Israel? O Tratado de Paz com Israel. À medida que o mundo se aproxima do caos, Israel estará no centro das atenções globais. Conflitos e tensões cercarão a nação, e muitos clamarão por uma solução duradoura para a paz no Oriente Médio. É nesse contexto que o Anticristo surgirá, oferecendo aquilo que parecerá ser a resposta: um tratado de paz com Israel.
No cenário escatológico relacionado ao anticristo, a nação de Israel desempenha um papel central. De acordo com as profecias bíblicas, o anticristo firmará um tratado de paz com Israel, que será visto inicialmente como uma aliança benéfica e uma solução para os conflitos que há muito tempo assolam o Oriente Médio. Esse tratado será um dos eventos mais significativos dos últimos dias, marcando o início de um período profético conhecido como a Grande Tribulação. As Escrituras indicam que esse tratado será um pacto de 7 anos, um acordo de paz aparentemente impossível, que trará grande alívio à região. Daniel 9:27 fala sobre o príncipe que confirmará uma aliança por uma semana, um período de 7 anos. Para o mundo, esse tratado será visto como um triunfo diplomático. Israel, tão acostumado a viver sob ameaças constantes, verá nele uma oportunidade de estabilidade. O anticristo, com sua astúcia e carisma, se apresentará como o grande mediador. Sua habilidade em unir nações e promover uma paz temporária será vista como um feito incrível. Líderes de todo o mundo o reconhecerão como alguém capaz de resolver o impasse que tantos outros tentaram e falharam. Durante os primeiros 3 anos e meio desse tratado, Israel experimentará um período de relativa tranquilidade. Mas o que muitos não saberão é que essa paz será uma ilusão. O anticristo não estará interessado no bem-estar de Israel ou na paz verdadeira. Ele estará apenas consolidando seu poder e estabelecendo as bases para o que será um dos maiores enganos da história. Apesar de o tratado parecer sólido, sua verdadeira intenção será revelada no meio do período de 7 anos. Depois de 3 anos e meio, o anticristo quebrará a aliança com Israel. Nesse momento, ele mostrará a sua verdadeira natureza. Ele não será mais o mediador de paz, mas um tirano que buscará o controle absoluto sobre a nação e o mundo. A profecia de Daniel 9:27 e 2 Tessalonicenses 2:4 descreve que o anticristo entrará no templo de Deus em Jerusalém, profanando-o, ao se declarar como Deus. Após a quebra do tratado, o anticristo voltará sua ira contra Israel de maneira feroz. Jesus, em Mateus 24:15 e 21, advertiu sobre esse tempo de grande tribulação, quando os judeus precisarão fugir para as montanhas para escapar da destruição iminente. A perseguição será implacável, e Israel, que antes estava sob um pacto de paz, se verá agora sob ataque direto. O anticristo tentará destruir completamente a nação escolhida por Deus. No entanto, esse tempo de terrível tribulação será também um tempo em que muitos em Israel reconhecerão o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, e clamarão por ele. Apesar da severa perseguição, Deus protegerá Israel, cumprindo suas promessas feitas aos patriarcas. A redenção final de Israel. No momento mais obscuro da história de Israel, quando parecer que tudo está perdido, a Bíblia promete que o verdadeiro libertador virá. Jesus Cristo, o Messias rejeitado por muitos, retornará em poder e glória. Sua segunda vinda trará o fim do reinado do anticristo e a libertação final de Israel. Em Zacarias 12:10, é dito que Israel olhará para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, reconhecendo Jesus como Messias. Esse será um momento de restauração e redenção para o povo de Deus. O anticristo será destruído, e Cristo estabelecerá seu reino eterno, governando sobre Israel e o mundo com justiça. O espírito do anticristo já está entre nós. Agora entendam que, além do anticristo ser uma pessoa, as Escrituras também falam de um espírito do anticristo. Em 1 João 2:18, o apóstolo João nos diz que muitos anticristos já estão no mundo e que isso é um sinal de que estamos nos últimos dias. O que ele quer dizer com isso? Esse espírito do anticristo se refere a tudo o que é contrário a Cristo e aos ensinamentos de Deus. Ele já está ativo no mundo, através de ideologias, governos, líderes e sistemas que se opõem a Deus. Isso significa que mesmo antes da vinda do anticristo final, podemos ver sinais de sua influência ao nosso redor. A decadência moral, a perseguição contra os valores cristãos e a crescente oposição à fé são alguns dos indícios desse espírito em ação. Agora vamos falar sobre a tecnologia existente que já garante um controle absoluto sobre a humanidade. Hoje em dia, a capacidade de monitoramento tecnológico atingiu níveis que há poucas décadas seriam considerados ficção científica. Estamos cercados por tecnologias que coletam e processam uma quantidade impressionante de dados, e muitas dessas ferramentas, que foram desenvolvidas para facilitar a vida cotidiana, podem no futuro ser usadas como mecanismos de controle global. Isso faz com que muitas pessoas vejam essas inovações como potenciais instrumentos que o anticristo poderia usar para consolidar seu poder e controlar a população mundial. 1. Vigilância através de dispositivos conectados. Um dos principais aspectos que devemos considerar é a crescente conexão entre todos os nossos dispositivos. Estamos vivendo na chamada era da internet das coisas, onde carros,
relógios e até eletrodomésticos estão conectados à internet. Isso significa que as empresas e governos têm a capacidade de monitorar nossos movimentos, hábitos e até nossas conversas de maneira muito mais abrangente. Com essa interconectividade, sistemas de monitoramento podem rastrear onde estamos, o que estamos comprando, como gastamos nosso tempo e, em alguns casos, até como estamos nos sentindo, através de sensores de saúde que monitoram nossa condição física. Imagine um cenário onde essa infraestrutura pode ser utilizada por um regime global, como o que o anticristo poderia estabelecer, para vigiar e controlar a vida de cada pessoa no planeta. 2. Reconhecimento facial e câmeras de vigilância. Em várias partes do mundo, o uso de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial já é uma realidade. Países como a China, por exemplo, já implementam sistemas de vigilância em massa que conseguem identificar cidadãos em tempo real, onde quer que estejam, nas ruas ou em espaços públicos. Esses sistemas são usados para manter a ordem, rastrear atividades suspeitas e até controlar o comportamento social. Em um futuro controlado pelo anticristo, podemos imaginar uma expansão desse tipo de vigilância, onde a privacidade praticamente deixaria de existir. Cada movimento seria monitorado, e aqueles que não aderirem ao seu governo ou aos seus mandatos poderiam ser facilmente identificados e perseguidos. Com câmeras espalhadas por todo o planeta, não haveria como escapar desse controle. 3. Controle financeiro digital. Outro ponto importante é o avanço dos sistemas financeiros digitais. Cada vez mais, vemos o mundo se afastar do dinheiro físico e adotar pagamentos eletrônicos, seja através de cartões, celulares ou criptomoedas. A implementação de moedas digitais controladas por governos ou bancos centrais já está sendo considerada em vários países. Com um sistema financeiro completamente digitalizado, seria possível, em um governo totalitário, como o que o anticristo pode instaurar, para monitorar todas as transações financeiras. Isso poderia ser usado para controlar o acesso das pessoas a bens e serviços, restringindo ou permitindo o que podem comprar, dependendo de sua adesão às regras estabelecidas. Imagine um cenário onde quem não receber a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 16-17 seja proibido de realizar qualquer tipo de compra ou venda. Esse tipo de controle já é tecnicamente viável com a infraestrutura que temos hoje, o que leva muitos a crer que a tecnologia atual pode ser o veículo perfeito para a implementação dessa profecia. 4. Redes sociais e o controle de informações. Outra ferramenta poderosa de controle é a internet e, mais especificamente, as redes sociais. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e outras estão repletas de algoritmos que monitoram o que fazemos online, o que lemos, o que assistimos e com quem interagimos. Isso dá a empresas e governos uma imensa quantidade de dados sobre nossas preferências, nossas ideologias e nossos comportamentos. Essas plataformas também têm o poder de controlar o fluxo de informações. Elas podem determinar quais conteúdos são mostrados para quem e o que é censurado. Sob um regime global liderado pelo anticristo, esse poder poderia ser usado para suprimir qualquer forma de resistência ou oposição, criando uma sociedade onde só a propaganda e as ideias aprovadas pelo governo fossem vistas e ouvidas. 5. Inteligência artificial e a automação do controle. Por fim, devemos considerar o papel crescente da inteligência artificial. As IAs já são usadas para automatizar processos de vigilância, tomar decisões financeiras e até realizar diagnósticos médicos. Se no futuro, essas tecnologias forem usadas com intenções totalitárias, elas poderão ajudar o anticristo a gerenciar uma população global de maneira muito mais eficiente do que qualquer regime anterior. A inteligência artificial poderia, por exemplo, identificar padrões de comportamento considerados rebeldes ou subversivos em tempo real. E agora também não podemos deixar de mencionar o temível microchip, que é o que mais aterroriza as pessoas no que diz respeito à marca da besta. O conceito de um microchip implantado é algo que tem ganhado atenção em debates sobre o controle global, especificamente, no contexto das profecias bíblicas relacionadas ao anticristo. Para muitos, essa ideia é vista como um possível cumprimento da marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 13, 16-17, a Bíblia diz que o anticristo fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha essa marca. Muitas pessoas, ao ler essa passagem, fazem uma conexão direta com a tecnologia dos microchips implantados. Hoje, já existem microchips sendo desenvolvidos e implantados em humanos para diversos fins, como pagamentos digitais, identificação pessoal e até controle de dados médicos. Empresas em países como a Suécia já permitem que seus funcionários usem microchips subcutâneos para acessar prédios, pagar pelo transporte público e fazer compras.
Isso nos mostra que a tecnologia para controlar economicamente e socialmente as pessoas através de implantes já existe. Agora, o que preocupa muitos, especialmente no contexto das profecias bíblicas, é o potencial uso dessa tecnologia para controlar a população de forma global. Se o anticristo ou um governo autoritário adotar essa tecnologia, poderia ser exigido que todos tenham esse microchip para realizar atividades básicas do dia a dia, como comprar comida, acessar serviços de saúde e até para se locomover. O microchip implantado representa uma forma de monitoramento e controle muito mais pessoal e invasiva do que qualquer outra tecnologia de vigilância atual. Diferente de câmeras ou redes sociais, o microchip seria algo inserido diretamente no corpo das pessoas, funcionando como um identificador único e permanente. Isso poderia dar a quem controla essa tecnologia a capacidade de rastrear, monitorar e até controlar fisicamente as atividades de cada indivíduo, como bloquear transações, limitar acesso a áreas ou monitorar deslocamentos. Para aqueles que não aceitarem o microchip ou a marca, a profecia bíblica adverte que eles serão excluídos do sistema econômico mundial. Isso significa que essas pessoas não terão acesso a bens e serviços básicos, colocando-as à margem da sociedade e sob intensa pressão para se conformar e aceitar a marca como única saída. Existem preocupações éticas e espirituais associadas ao uso de microchips implantados, especialmente quando se trata de questões de privacidade e liberdade pessoal. Pessoas que se recusarem a adotar essa marca ou microchip enfrentariam perseguições, isolamento social e possivelmente a própria morte, conforme previsto em Apocalipse. Esse cenário levanta sérias preocupações sobre como resistir a um sistema tão abrangente de controle tecnológico, especialmente quando a própria sobrevivência básica estaria em jogo. Essa ideia do microchip implantado reflete não só as profecias apocalípticas, mas também a crescente capacidade da tecnologia moderna de se infiltrar nas nossas vidas de formas que antes eram inimagináveis. A pergunta que muitos se fazem é: até onde estamos dispostos a permitir que a tecnologia interfira em nossas vidas, e como podemos resistir a um sistema de controle tão invasivo, se for realmente implementado? Consideração final. O tema do anticristo, com seu surgimento e o eventual controle global descrito nas Escrituras, é um dos assuntos mais intrigantes e discutidos no cenário das profecias bíblicas. Hoje, a tecnologia avança em um ritmo acelerado, e muitas inovações, que parecem inofensivas e úteis, também podem ser vistas como ferramentas potenciais de controle totalitário. Quando observamos a profecia sobre a marca da besta e a ideia de um sistema de monitoramento global, percebemos que algumas dessas possibilidades tecnológicas já existem ou estão sendo desenvolvidas, seja através de sistemas de reconhecimento facial, monitoramento digital ou o avanço dos microchips implantados. É importante estar atentos ao uso dessas tecnologias. Elas podem facilmente ser empregadas para o bem, mas em mãos erradas, podem se tornar instrumentos de coerção e opressão. Mais importante do que se focar no medo de um futuro incerto é mantermos nossa fé inabalável. As profecias bíblicas não estão aí para nos amedrontar, mas para nos preparar e fortalecer espiritualmente. Elas nos lembram de que, por mais que o anticristo venha a exercer poder na terra por um tempo, sua derrota final já está assegurada com a volta triunfal de Jesus Cristo. Agora precisamos ter em mente uma reflexão. Enquanto vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, devemos nos perguntar: onde estamos colocando nossa confiança? Se colocamos nossa esperança no Senhor e nas suas promessas, não precisamos temer o que o futuro possa trazer. Em meio ao caos ou à incerteza, que possamos nos lembrar das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhando para o que está por vir, nossa maior arma não será a resistência física ou o conhecimento tecnológico, mas sim a fé inabalável e a confiança plena em Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, eu convido você a refletir sobre os tempos que estamos vivendo e a fortalecer sua fé em Jesus. Não permita que o medo ou a incerteza te afastem do caminho de Deus. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem você ama, para que mais pessoas sejam alertadas e encontrem esperança nas promessas de Cristo. Juntos, podemos nos preparar espiritualmente para o que está por vir, confiando que a vitória final pertence ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.